Oi, pessoal! Mais uma aula de biologia, né? E dando continuidade ao assunto de genética, hoje dois temas, tá? Linkage e mapas genéticos. Então, o que é esse negócio de linkage, né? É nada mais do que cromossomos, ok? Que tem lá os seus genes, porém, esses genes estão no mesmo cromossomo, tá bom? Então a gente fala em genes ligados, a gente também chama isso de ligação gênica. Por quê? Porque são genes, alelos, né, que aí estão localizados no mesmo cromossomo. E aí o que vai acontecer? Muda um pouquinho, né? Muda bastante, na verdade, a proporção da lei de Mendel. Lembra da proporção da lei de Mendel, que os genes se segregam independente? E não vai acontecer, porque eles estão no mesmo cromossomo. Ah, mas tem crossing over. Opa, se tem crossing over, também vai poder se separar, mas numa taxa diferenciada. Lembra que quando tem segregação independente, quando vão formar gametas, segundo os estudos do Mendel, os gametas se formam nas mesmas proporções, né? Os genes são distribuídos de maneira igual. Agora, com o caso de linkage, não. Os gametas formados, eles sofrem combinações, certo? E são aleatórias, de acordo com a taxa de permutação envolvida, ok? Então, quando dois ou mais pares de genes analisados localizam-se em um mesmo par de cromossomo homólogo, aí a gente fala que ocorreu linkage, certo? Na figura 1, você tem cromossomos, certo? E esses cromossomos homólogos, certo? De dois pares aí de cromossomos homólogos, e cada um com seus genes alelos. Normal, certo? Isso daí seguindo lá os estudos de Mendel, certo? Padrão que a gente está estudando até agora. Na imagem B, né, na figura 2, nós temos o quê? Um caso de linkage. Você tem o alelo A, certo? E o B, porém eles estão ligados, eles estão localizados no mesmo cromossomo, certo? Como que a gente analisa isso agora? Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui de hibridismo, certo? Então, dois genes alelos ligados, ok? Então, vamos analisar eles nesse mesmo par de cromossomos homólogos. Olha só as possibilidades que podem ter, certo? No mesmo cromossomo, eu posso ter o gene dominante, certo? Tanto do A quanto do B. No mesmo cromossomo, eu posso ter o gene dominante do A e o gene do B, só que recessivo, tá? Então, por conta disso, estabeleceu-se que esses genes, né, quando a gente está falando de um dihíbrido, o que é um dihíbrido? É um heterozigoto, né? Ele é azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Ele é dihíbrido. Ele pode assumir duas configurações. A gente tem a configuração cis e a configuração trans, certo? O que é a configuração cis? Os dois genes dominantes estão no mesmo cromossomo. Então, no mesmo cromossomo você tem azão, bezão, e no outro cromossomo homólogo você tem o azinho, bezinho, certo? Essa é a posição cis. A posição trans tá misturadinho. Em um cromossomo você tem um dominante e um recessivo, ok? Então, em um cromossomo você tem azão, bezinho, no outro, azinho, bezão, ok? Essa nomenclatura, né, cis e trans, ela vai ser cobrada nos exercícios, tá bom? Então, é importante você saber diferenciar. Então, cis, os dois genes dominantes no mesmo cromossomo, trans, dominante e recessivo, ok? Agora, o linkage, ele também pode ocorrer de duas maneiras, né? Ele pode ocorrer o que a gente fala de linkage total, certo? Sem a ocorrência de crossing over, e linkage parcial, que a gente também chama de incompleto, em que ocorre crossing over. Mas aí a gente também sabe que o crossing over não ocorre obrigatoriamente em em todos os genes, né? Em todos os cromossomos. Então, por isso mesmo que é parcial, certo? Então, vamos fazer um exercício inicialmente para entender como resolver um problema com linkage, né? Considere que o indivíduo que tem o genótipo, olha só, azão, azinho, bezão, bezinho, então ele é um dihíbrido, ok? Os genes azão e bezão estão situados no mesmo cromossomo, lembra lá do cis e do trans? Esse é o cis.
Considere também que em 40% das células desse indivíduo haverá, durante a gametogênese, né, o crossing over. Lembra? Não são em todos os cromossomos, ocorreu em 40%, certo? Agora, quantos tipos de gametas e seus respectivos percentuais esse indivíduo será capaz de produzir, ok? Então, esse é o genótipo dele, certo? Ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Porém, o enunciado falou pra gente, né, que o gene azão e bezão estão localizados no mesmo cromossomo. Então, tá ali, azão e bezão no mesmo cromossomo. Azinho e bezinho, claro, ficou para o outro cromossomo homólogo, certo? Essa é a representação. O que aconteceu? 40% dessas células ocorreu crossing over, certo? Então, olha só, se 40% ocorreu crossing over, só fazer uma matemática básica, então eu sei que 60% não tem crossing over. Só que lembra que é metade, metade? Ok? Então, desses 60% que não entrou em crossing over, vão produzir metade com um tipo de gameta, metade com outro tipo de gameta. Eu distribuo aí 30 e 30, certo? Metade vai carregar o gene azão-bezão em um único cromossomo, como é a célula original, né, a inicial, e a outra metade com azinho-bezinho. Então, a gente fala que são as combinações parentais, tá bom? Com crossing over, ocorreu crossing over em 40% das células. Então, ocorreu uma troca, né, de genes, troca de pedacinho de cromossomo, e aí a taxa ficou 10% para cada nova combinação, tá certo? Então, como que vai ficar esse resultado final aqui? Olha só, vamos juntar as informações. Onde ocorreu o crossing over, apareceu aí 10% do gene azão-bezão no mesmo cromossomo. Mas essa combinação também apareceu lá em cima, sem crossing over. Então, eu vou juntar os 30% com os 10% que estão embaixo. Vai me dar um total de gametas azão-bezão. Por que eles são chamados de parentais? Porque eles são iguaizinhos à célula inicial, certo? Olha só, o inicial ali, azão, bezão, no mesmo cromossomo. Agora, os gametas recombinantes são aqueles diferentes da célula inicial. Foi onde ocorreu o crossing over e surgiu uma nova combinação, ok? Então, eles estão distribuídos aí em 10%, 10%, mas uma nova combinação, apenas 20%, certo? Então, como resposta a esse exercício, quantos tipos de gametas? Então, 4 tipos de gametas. E os respectivos percentuais? 40%, né, igual ao que deu origem, que é o azão-bezão. 40% também, né, igual ao parental, que é azinho-bezinho. Mas as novas recombinações ficaram a uma taxa de 10% para azão-bezinho e 10% para azinho-bezão, certo? Outro exercício, exigindo aí uma outra interpretação, tá? Considere que o indivíduo, também de híbrido, certo? Azão, azinho, bezão, bezinho, só que está falando que ele é cis, então, informação importante. E que a taxa de recombinação durante a gametogênese foi de 15%. Ele já está dizendo isso no enunciado, né? Então, quais são os gametas recombinantes que foram formados e as suas respectivas formações, né? As proporções. Então, olha só, o genótipo do indivíduo, como que a gente representa isso? No primeiro exercício, eu coloquei o desenho do cromossomo, mas você não vai ficar fazendo isso nas provas, né? Então, olha como que a gente representa isso. Coloca azão, bezão e põe um traço representando um cromossomo. Como é cis, então os dois dominantes estão no mesmo cromossomo, certo? E um outro traço representando o outro cromossomo homólogo, certo? Com um azinho, bezinho. Mas aí você não quer representar dessa maneira, ou o enunciado já veio de maneira diferente, pode ser trazido também dessa outra maneira, tá? Azão, bezão, certo? Sobre azinho, bezinho, ok? É uma fração? Sim, é uma maneira de representar, mas mostrando que um cromossomo tem os dois dominantes e o outro cromossomo tem os dois recessivos, certo? É uma nova maneira de você mostrar que eles estão ligados. Porque se você só colocar azão, azinho, bezão, bezinho, vai parecer que é um de híbrido simples, né? Como a gente sempre estudou lá com a segunda lei de Mendel. Mas agora não. Representando dessa maneira, você já
Na visualização do enunciado, né, você já sabe que é um caso de linkagem, ok? Porque, obrigatoriamente, azão está junto com bezão e azinho está junto com bezinho, certo? E aí, o enunciado fala que a taxa de recombinação foi de 15%, então, vamos fazer uma matemática básica de novo, certo? 15% eu vou distribuir entre os recombinantes, então cada nova recombinação vai ficar aí com 7,5%, certo? E a outra parte aí, 85%, eu vou dividir entre os gametas que são iguais, né, os parentais, ok? Então, quais os tipos de gametas recombinantes formados? São esses dois tipos, que são os recombinantes apenas, que o enunciado está solicitando, e as proporções, 7,5 e 7,5, certo? Agora, de posse dessa informação, né, de que existe recombinação, de que a taxa de recombinação, ela ocorre de acordo com a distância, né, que esse cromossomo está. Bom, se essa taxa de recombinação é tão pequena, opa, esses genes devem estar muito próximos, né? Deve ser muito difícil separar esses genes. Então, a gente tem aí o caso de um laboratório, né, o Morgan, laboratório de Morgan, que alguns estagiários, né, alguns estudantes, em especial o Alfred, ele falou assim: bom, já que eu sei taxa de recombinação, eu consigo demonstrar isso, né, através da construção de um mapa genético, tá? A partir da taxa de recombinação. Aí determinou-se que a distância entre os genes, tá? Na situação de linkage, mostrando essas recombinações, eles denominaram aí como UR, tá? Que é uma unidade de recombinação, ou também chamada de uma unidade morganídeo, tá? Por causa do laboratório, né, de Morgan, dando aí referência a ele. Então, quando a gente fala assim, olha, a distância entre dois genes é de 30 morganídeos ou 30 URs, né, unidades de recombinação, a gente sabe que ocorreu essa taxa de recombinação, ocorreu uma taxa de 30% entre esses genes. E aí, sabendo dessas distâncias, consegue-se mapear, né, mostrar no cromossomo a distância entre eles, tá? E aí consegue-se estabelecer esses mapas. Um exercício simples, só para demonstrar isso também, tá bom? Então, olha só, suponha que a distância entre dois genes, então o gene A e o gene B, certo? Ambos dominantes, seja de 2,4 unidade de recombinação, certo? Ou morganídeos, tá? Um terceiro gene, o gene C, ele está longe aí 1,8. Ele está 1,8 distante do gene A e ele está 0,6 do gene B. Qual a disposição desses três genes ao longo do cromossomo? Ok? Então, se você sabe a distância total, você simplesmente vai colocar isso agora. Ó. 2,4 é o A e o B, certo? Então, você vai colocar lá, o A e o B, eles estão nessa distância de 2,4, certo? Um terceiro gene, ele está distante, olha, 1,8 do gene A e 0,6 do gene B. Então, pronto, você consegue facinho mostrar, né, demonstrar isso naquele cromossomo aonde estão esses três genes, ok? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês e até a próxima aula.